Vamos conversar então agora de volta com todo o nosso público, com o Carlos Afonso, colunista do UOL. Ô Afonso, bem-vindo, boa tarde. E aí, cortes secretas, o Mark Zuckerberg deu um cavalo de pau no discurso e nas ações? Ô Afonso, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no UOL News. Diego, esse anúncio do Zuckerberg as boas-vindas que faltavam para 2025. De certa maneira, é uma aceleração do que a gente viu em 2024. Se a gente aprendeu alguma coisa em 2024, é que redes sociais e geopolítica andam lado a lado. Desde o debate sobre o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos, ao cabo de guerra entre Musk e Moraes no Brasil, não dá mais para pensar sobre tecnologia, redes sociais, o futuro desses debates sem o componente político. E o anúncio da Meta hoje, ele acelera as lições que a gente aprendeu em 2024. Política e tecnologia andam lado a lado, e moderação de conteúdo, a gente sabe, e como, enfim, aqui Raquel e Costa já estavam falando, de certa forma, endereça esse debate de uma maneira que é muito aproximada do discurso trumpista, do discurso feito pelo presidente Trump durante a campanha e daqueles que apoiam o presidente Trump num discurso de que as redes sociais estariam cometendo atos de censura e calando vozes conservadoras, removendo mais conteúdo do que deveriam. No final das contas, Diego, esse debate ele não tem como chegar numa solução em que todas as partes estejam satisfeitas. Porque, para um lado do debate, as plataformas removem mais do que deveriam e, com isso, causam censura, que é o discurso que foi embarcado agora na fala, no anúncio do Zuckerberg, e do lado democrata, mais progressista, as plataformas fazem menos do que deveriam e deixam no ar conteúdos danosos, tóxicos, que deveriam ser retirados. Me parece que entre o forno e a caldeirinha, o anúncio do Mark Zuckerberg hoje toma um lado desse debate. Curtiu? Tem pergunta, Raquel? Não, eu concordo com o Carlos Afonso que é fundamentalmente uma questão de poder que está em jogo, né? Não tem muito a ver com tecnologia, é poder, né? É o dinheiro que manda nisso aí, né? E é o discurso político claramente de extrema-direita, né? Eles querem liberdade total para fazer uma terra de ninguém na terra dos outros. Pois E é. agora estão afinados. Eles tinham uma política diferente, né? Eram concorrentes, e agora se uniram, né, em torno do Trump. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Poxa, eu acho que quando a gente olha para. Acho que você tem uma fala que é muito certeira, quando você diz que tecnologia, no final das contas, é um instrumento de poder. E, de certa forma, acho que a gente tem que lembrar o seguinte: o plano estratégico da China diz que a China alcança predominância global em inteligência artificial em 2030. A gente está chegando na metade da década. O relógio está correndo. Então, de certa forma, o que a gente está vendo no começo de 2025 é um rearranjo, um reajustamento de rota por parte do governo americano e das empresas americanas para disputar cabeça a cabeça essa segunda metade da década, quem vai chegar na linha final com uma predominância tecnológica para iniciar os anos 30. De novo, e aí eu volto aqui à fala, de tecnologia é instrumento de poder. Logo, acho que a gente tem que olhar esse debate, a gente está olhando muito como sendo uma questão de empresas de redes sociais, porque a gente está falando do Elon Musk com o X e o Zuckerberg com Instagram, Facebook, mas é importante, talvez a gente aqui levar em consideração, que essas empresas vão chegar ao final dessa década sendo conhecidas, talvez até mais, por serem empresas de inteligência artificial e menos por empresas de redes sociais. Rede social é apenas uma ferramenta que leva adiante uma disputa por predominância tecnológica. Então, eu acho que se a gente colocar a China dentro desse esquadro, a gente entende esse reposicionamento do governo americano e das suas empresas, e aí fica, com todo o debate de cortes secretas na América Latina, onde é que o Brasil fica dentro desse debate.
O Brasil vai seguir um modelo europeu que oferece uma terceira via? O Brasil vai se aliar, de certa maneira, a alguma dessas outras duas tendências mais predominantes? E qual é o poder que a Europa vai ter nessa segunda metade da década com o seu papel de exportação de um modelo regulatório, enquanto Estados Unidos e China parecem ir em outra direção. Então, a corrida geopolítica ligada à tecnologia está aberta e ela, sim, começa em moderação de conteúdo e rede social. Mas o que me parece que está aqui no jogo final, o grande prêmio dessa corrida, tem muito mais a ver com inteligência artificial. O Carlos Afonso, mas aí me aprofunda um pouco mais isso com a gente, porque eu fiquei muito tempo tentando entender, e não sei se consegui chegar ainda, no que estava motivando essas empresas. Porque quanto mais regulamentação para elas, mais custo. Você está colocando uma outra equação, um outro ponto nessa equação, que é a China. TikTok, por exemplo. Essas outras grandes empresas. Então, eu ainda não consegui entender. Você disse que também tem a inteligência artificial aí. O que é o ponto central dessa equação? O que está movendo de verdade o Mark Zuckerberg, um Elon Musk não, porque esse já é mais maluco, mas um Mark Zuckerberg e eventualmente um CEO do Google e essas outras empresas? Porque eu não consigo acreditar que é apenas ideologia, não é. São outros interesses financeiros mais concretos. Raquel, liberdade de expressão é uma palavra que vai ser tão abertamente usada nesse debate quanto censura para, no final das contas, mobilizar corações e mentes, mas a gente está discutindo algo que vai além de liberdade de expressão. Quando o Elon Musk se disse um absolutista da liberdade de expressão, a liberdade de expressão serve como se fosse uma alegoria, abre alas, num desfile inteiro que vem lá atrás, que diz respeito a modelos de negócio, parcerias comerciais, como uma empresa pode obter uma posição mais privilegiada. Na medida em que na medida em que o Donald Trump se torna presidente dos Estados Unidos e ele tem já um discurso muito vocal com relação à tecnologia e muito direcionado a um combate com a China, me parece que o que a gente vê hoje a partir do anúncio da Meta é esse reajuste de rota por parte das empresas americanas. E, enfim, a gente hoje está vendo com a Meta, talvez a gente veja com outras empresas também, que vão, de certa maneira, criar aqui um discurso mais próximo ao governo americano para dali poder ter um cenário mais favorável para que elas possam atuar com o apoio do governo. E aí eu acho que esse é um canal para a gente entender esse contexto. É quando a gente discute essa ideia de Estados Unidos, China e Europa, a gente sempre está pensando em governo, que vai emitir regras, a regulação. Só que a gente tem que olhar para uma camada do setor privado também nesse debate. E o que eu acho que a gente vê com o anúncio de hoje é esse casamento muito forte entre governo e setor privado nos Estados Unidos para fazer com que os Estados Unidos sejam vitoriosos nessa corrida. Por isso que eu mencionei a questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente vai começar a ver novas adesões a esse movimento que a Meta faz hoje. E esse é um movimento inteiramente, diretamente econômico. As empresas querem menos regulação para poder operar em diferentes mercados, tendo uma regulação mínima, que elas possam ter um compliance global e, com isso, se adequar em mercados que também são cada vez mais globais e cada vez mais disputados.